dia, queridos. Eu sou a doutora Shirley Prato, advogada, especialista em direito previdenciário. Estamos saindo uma jornada de 24 anos, né? Tenho uma empresa que é a Tadei Prato Sociedade de Advogados e toda quinta-feira temos esse nosso encontro aqui para que eu possa responder, não é? Alguns questionamentos, algumas dúvidas, que é muito normal, não é? Nessas mudanças de legislação. Eu recebo muitas perguntinhas, né, no meu Instagram, no meu direct, e eu procurei sintetizar um pouco, e hoje vocês vão ver que eu não vou colocar um tema específico, porque são muitas perguntas e eu quero aproveitar e responder alguns amados que têm colaborado, né, que têm curtido os meus vídeos. E nesse momento eu quero até convidar vocês que ainda não me conhecem ou não conhecem ainda, né, as minhas redes sociais. Dentro do meu Instagram, que é a doutora, né, @doutora Shirley Prato, tem muitos vídeos, não é? De vários assuntos sempre relacionados ao INSS. Então, né, vou convidar vocês a assistirem, a curtirem, não é? Tem esses vídeos, eles estão sendo transmitidos também no Instagram, no Facebook, tem também no YouTube. Então, são meios, né, de facilitar as pessoas a terem esse conhecimento. Eu vou então começar com umas perguntinhas bem mais, uma quantidade maior que as pessoas ficam fazendo, não é? Que é, doutora, eu tenho 50 anos, eu tenho 58 anos, já contribuí até com mais de 15 anos, não é? Já posso me aposentar? E essas perguntas tanto têm sido de mulheres quanto de homens. Então, qual que é a resposta? Primeiro, para você, minha querida, que é mulher. A mulher, para aposentadoria por idade, é 62 anos. E o tempo de contribuição mínimo é 15 anos. Mas você pode ter 20 anos de contribuição. Se você ainda não adquiriu o requisito idade, então não conseguiu ainda ter os dois requisitos exigidos por lei. Ok? Da mesma forma que você já pode ter 64 anos, mas não ter ainda os 15 anos de contribuição. Só irá ser concedido o benefício se você tiver os dois requisitos. Da mesma forma, o homem, a idade dele é 65 anos. Caso ele tenha contribuído antes da reforma, que foi em 2019, novembro de 2019, ele conseguiu garantir ainda os 15 anos de contribuição. Porque qualquer outro homem que começou a contribuir após novembro de 2019, aumentou 5 anos. Então, o homem que começou a contribuir após 2019, além de ter os 65 anos, ele é obrigado a ter 20 anos de contribuição. Mas, se você começou antes, né? Glória! Continua aí com seus 15 anos de contribuição, tá? E vou até abrir mais um parênteses para você, queridos. Quando nós contribuímos, nós também temos uma coisa que se chama carência. E a carência é aquilo normal que a gente já está acostumado com plano de saúde, nós estamos acostumados, não é? Para que você começou um plano de saúde agora. Para você fazer uma cirurgia, você tem que ter um tempo, que é determinado como carência. E os benefícios previdenciários também. Se você precisa aí de um auxílio doença, é 12 meses para você começar a ter direito a esse benefício. E para a aposentadoria, também são os 15 anos. Mas você precisa contribuir em dia. Você não pode, se você perdeu sua qualidade de segurado, que logo eu vou explicar o que é isso, você só vai começar a contar carência a partir do primeiro pagamento em dia. Por isso que não importa que você vai se aposentar por idade. Puxa, doutora, eu já tenho aqui os meus carnezinhos já com os 15 anos. Além disso, a gente ainda vai ter que observar. Foi pago em dia? Não é? Você ficou muito tempo sem contribuir, depois você ainda pagou atrasado. Enquanto você estiver pagando atrasado, não está sendo contabilizado
desde que você comece a pagar primeiro em dia. Os outros teve o seu atraso, mas ainda está naquele período de qualidade de ser curado, aí não vai ter problema, tá? Então, vou explicar, aproveitar o gancho, né? E explicar o que é qualidade de ser curado. Quando você começa a contribuir com o INSS, a primeira coisa é que você já começa a ter essa qualidade de ser curado, que é, eu já estou com uma certa segurança, já faço parte então, já tenho o INSS cuidando de mim. Quando tem algum evento, e aí nós temos essa questão da carência, eu comecei hoje. Então, para que eu possa ter direito de receber um auxílio-doença, eu tenho que ter 12 contribuições. Puxa, para que eu possa também ter direito a uma aposentadoria, eu preciso também ter essas 180 contribuições. Eu sou CLT. Fiquei doente? Eu não tenho. Para o CLT, ele não tem essa questão de carência, até mesmo de pensão por morte. Vocês sabiam que hoje, para a pessoa ter direito à pensão por morte, ela precisa ter 18 contribuições para que o seu beneficiário ele possa ter direito. Agora, se você é CLT, não tem. Então, qualidade de ser curada é quando você está contribuindo com o INSS e você vai obter os benefícios dele. Puxa, sou contribuinte individual, passei dos 12 meses, não contribuí mais, eu perco essa qualidade. Eu sou CLT? Não, aí já é diferente. Eu tenho os 12 meses, que é um período que a gente chama período de graça. Depois eu recebi o seguro-desemprego. Eu tenho mais 12 meses. Puxa, eu tenho mais de 120 contribuições sem perder a qualidade. Eu tenho mais 12 meses. Então, o CLT ele tem até 36 meses de período de graça. Os contribuintes individuais, que são os autônomos, ele tem 12 meses de período de graça, ou também mais 12 meses se ele contribuiu 120 contribuições direto. Agora, presta atenção, o facultativo. O facultativo são só 6 meses. Então, presta atenção. Se você é uma dona de casa, você está desempregado, ou você é um estudante, é só 6 meses. Se você passar dos 6 meses sem fazer as suas contribuições, aí você perdeu a qualidade de ser curado. Como eu vou readquirir, doutora? É só voltando a contribuir. Mas aí você tem consequências, não é? Se você precisar de um auxílio-doença, é sempre 50% do benefício. Você não tem que contribuir com 12? Então, você vai ter que contribuir com 6 contribuições primeiro, para depois você pleitear o seu auxílio-doença. E se a patologia aconteceu nesse período que você não estava contribuindo, ele é considerado pré-existente. O que é isso? Eu tive uma doença que não estava coberta. Então, eu não posso solicitar um auxílio-doença dessa doença, dessa patologia, dessa incapacidade que eu tive durante o período que eu não estava contribuindo. Tá? Eu posso solicitar sim. Se houve um agravamento e esse agravamento ocorreu após eu recuperar a minha qualidade de segurado, ok? Então, eu deixo também aqui as oportunidades, queridos, de vocês fazerem perguntas, tá bom? Né? De repente eu toquei nesse assunto e você não entendeu. Doutora, eu não entendi. E aí eu explico novamente, tá? Porque as perguntinhas aqui que acabaram me fazendo, eles são muito diferentes uma da outra, né? Então, eu não estou falando só de auxílio-doença agora, de qualidade. Eu vou tocar em outros assuntos que são as perguntas recorrentes aqui do pessoal. Mas vocês têm toda a liberdade aí de fazer as perguntinhas para mim, ok? Amados, uma outra pergunta que eu tenho observado muito, que o pessoal tá perguntando muito sobre MEI. Eu vou responder algumas perguntinhas aqui, mas para a semana que vem eu vou fazer uma live bem direcionada, falando só sobre MEI, tá? Mas deixa eu adiantar um pouquinho, né? Porque eu recebi aqui muitas perguntinhas. A primeira
pergunta, que a preocupação é: o MEI, ele tem direito à aposentadoria? Ele tem, tá? O MEI, quando você contribui, você que é o microempreendedor, você paga uma guia chamada Guia DAS, não é? Que é até uma outra perguntinha que eles falam como é que faz essas contribuições. Quando você está pagando aquela Guia DAS, você está pagando 3 tributos. Você está pagando o INSS, que você paga 5%. Você está pagando o ISS, que é um imposto sobre serviço. Então, perante a prefeitura, você está garantido, você está cumprindo o pagamento dos seus impostos. E o ICMS, então você também está cumprindo perante o Estado. E esse 5% que você paga do INSS lhe concederá o direito de ter os benefícios. Se precisar de um auxílio doença, você tem. Se você precisar de um auxílio maternidade, você tem. Se você precisar de uma aposentadoria, você terá somente a aposentadoria por idade. Tá? Puxa, doutora, mas eu já contribuí tanto, eu trabalhei lá no CLT e eu já teria até direito de me aposentar por tempo de contribuição, se fosse a antiga regra, e agora por alguma situação eu precisei ser microempreendedor. Para que você tenha direito às regras de transição, a se aposentar mais rápido através dessas regras, aí você precisa fazer a complementação. Doutor, o que é isso? A complementação é você pagar os 15% que falta, não é? Porque quando eu contribuo normalmente, eu contribuo sobre 20%. Só que o microempreendedor, o governo ele tem um olhar diferenciado, não é? Para o MEI. Então ele fez o que? Olha, eu reduzo o valor que você tem que pagar, no entanto também eu restringo a questão da aposentadoria. Tá, eu quero então, porque aumentará substancialmente os meus ganhos, né? O valor da minha aposentadoria, se eu me aposentar com uma regra de transição. Então, nós temos que fazer um recolhimento através daqui do GPS, né? Pagando então aqueles 15%, onde nós teremos um outro código. E não faça isso, não é sem você procurar aí um especialista em direito previdenciário para que ele possa realmente analisar a sua situação, para que você não venha rascar dinheiro, tá? Eu estou explicando de uma forma genérica a maneira com que você pode, então, ter direito a essa aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje são as regras de transição. Então, eu complemento com 15% e tenho direito, então, de observar ali qual é a regra melhor para que eu possa me aposentar. E eu confesso para vocês que é uma diferença bem considerável, tá? Puxa, doutora, eu tô atrasada. Você vai perder a qualidade de ser curado do mesmo jeito se você não contribuir corretamente com o MEI, tá? A gente tem observado, né? Até por isso que eu quero a semana que vem falar sobre esse assunto, que as pessoas, elas fazem suas inscrições, começam a pagar e param. E acham que tá tudo bem, não é? Quando vê, não, eu tô com uma dívida, que pode virar uma dívida ativa, tá? Então, a semana que vem a gente conversa melhor sobre a questão do MEI. Mas vocês têm direito, sim, a se aposentar por idade, caso não faça essas complementações, tá bom? Eu recebi também uma que fala o seguinte: quem usa IPI descaracteriza atividade especial no caso de exposição de ruído? Querido, isso já está pacificado, que o fato de eu receber um IPI, eu trabalho numa metalúrgica onde o ruído ele é excessivo. Eu posso estar usando aqui os protetores, não é? No entanto, ele não vai evitar que aquele ruído me faça mal. Ali, aparentemente, ele pode até diminuir o ruído, mas o meu corpo ele está sentindo. E eu posso ter os problemas do mesmo jeito. Então, é simulado, tá? Isso não adianta, né, discutir, embora o INSS sempre vai querer discutir, não tem jeito. Tá pacificado que o fato de eu utilizar um
protetor não vai tirar o direito de receber ali, de ser considerado aquele período, aquele ruído, obviamente, que você precisa de um laudo, chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que a gente chama de PPP. Nesse documento, ele vai vir, descrevendo certinho qual era a sua profissão, quanto tempo você estava exposto, porque para que você tenha direito a uma aposentadoria especial ou converter aquele período em período especial, que você tenha também ultrapassado o que é determinado por lei. Qual o decibel que você está exposto? Não é? Hoje nós temos 85. Se você está exposto a um ruído acima disso, aí você já tem garantido ali o direito. Eles também têm que preencher corretamente o PPP e a gente consegue converter agora esse tempo especial em período comum. No entanto, com a reforma da Previdência, houve uma modificação também para a aposentadoria, essa conversão da aposentadoria especial. Nós não conseguimos mais converter após 2019, mas todo o período que você trabalhou exposto a algum ruído, algum agente, que seja físico, biológico ou químico, até novembro de 2019 nós conseguimos converter esse período especial em período comum. E isso aumenta também consideravelmente seu tempo de contribuição, ok? Então não é só porque eu estou exposto, eu tenho que saber qual é ali o decibel que eu estou exposto para saber diante da legislação se eu tenho direito ou não, tá? Eu recebi uma perguntinha até de um médico que ele falou o seguinte, que ele descobriu que ele estava contribuindo com valores acima do que era permitido devido aos convênios médicos e se ele pode ser restituído. Isso vale não só para o médico. Você é enfermeiro? Você é professor que dá aula sem ser concursado em várias escolas privadas, não é? Ou você presta serviço em várias empresas, você é autônomo e presta serviço para várias empresas? O que eu vou explicar serve para cada um de vocês. Todas as vezes que eu presto serviço, eu não sou pessoa jurídica, eu sou pessoa física, e eu presto serviço para as empresas, eles têm que recolher 11% da minha contribuição, ok? Só que eu presto serviço para várias, então cada uma delas vai deduzindo 11% e elas vão contribuindo. Só que a gente tem um teto do INSS. Se de repente, vamos dar um exemplo aqui do médico, ele presta serviço para um convênio médico e aqueles 11% dele já diz respeito ao teto do INSS, aqueles outros convênios médicos, eles não poderiam estar recolhendo. Mas como que eles vão saber? Não é? Então, existe todo um procedimento seguro para que haja segurança daqueles outros tomadores de serviço, para eles não reterem mais os 11%. Puxa, doutor, e aí? Já faz tempo que isso está acontecendo. Nós temos condições de requerer a devolução com juros, correção monetária, de todos esses valores que foram contribuídos a mais. Nós temos o prazo de 5 anos. Então, você é médico, enfermeiro, professor, arquiteto, engenheiro, todos os que prestam serviço para vários tomadores têm direito, ok? Aqui, é possível solicitar o auxílio-doença após parar de contribuir, mesmo que já tinha 15 anos de contribuição? Lembra que eu falei sobre a perda da qualidade de segurado? Se você vinha contribuindo, parou de contribuir e está acima daquele período que eu falei para vocês, do período de graça, a princípio eu já vou falar para você, não, você não tem direito de receber o auxílio-doença. Mas, se a sua incapacidade ocorreu antes da perda da qualidade de segurado e a gente consegue fazer essas provas, aí não tem problema. Você vai ter direito a receber o auxílio-doença desde que haja essa comprovação através de laudo médico, exame médico, que a sua incapacidade foi anterior
a perda, você parar de contribuir com o INSS. Vou ser mais rapidinho aqui que o tempo tá passando, né? Sou portador da fissão monocular, sou deficiente ou inválido? Aqui é uma diferença, queridos. Primeiro, você tem que entender que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem uma limitação, seja ela física, mental, não é? Intelectual ou sensorial. E essa limitação não quer dizer que ela é inválida. Ela pode muito bem trabalhar, ter sua vida ativa, sua vida social, pessoal, profissional. Ela apenas precisa ser adaptada de acordo com aquela limitação dela. A pessoa com invalidez é aquela pessoa que já foi demonstrado através de uma perícia que ela não tem condições de exercer nenhuma profissão. Então, deficiência e invalidez são coisas totalmente diferentes. Eu tenho essa deficiência, posso muito bem estar trabalhando e ela tem 3 tipos. Ela tem a leve, moderada e a severa. Digamos que essa severa, ela começa a te prejudicar mais ainda e aquilo que você ainda conseguia fazer um pouquinho, ou tá, eu era moderada ou era leve e houve ali uma situação que acabou me impedindo de trabalhar, de exercer alguma atividade laborativa. Aí sim, a pessoa com deficiência, ela pode muito bem depois, devido a alguma situação que impede ela realmente de exercer qualquer atividade, entrar com uma aposentadoria por invalidez, ok? Mas é porque aconteceu alguma situação que prejudicou ainda mais, né, o quadro dela, impedindo ela de trabalhar. Então, se eu sou uma pessoa com deficiência, eu posso me tornar uma pessoa inválida devido a situações. Mas deficiência com invalidez são coisas totalmente distintas, tá? E a pessoa portadora da fissão monocular, ela foi agora, né, já está pacificado que ela é considerada, sim, uma pessoa com deficiência. E aí ela vem adquirir, então, todos aqueles direitos da pessoa com deficiência. Então, você pode se aposentar por idade, se você é mulher, é 55 anos, se é homem, é 60, e 15 anos de contribuição, e esses 15 anos também precisa estar com essa deficiência, ok? Agora, é por tempo de contribuição, diminuiu também o tempo, só que aí é onde que entra a questão se você é leve, moderada ou severa. Quanto é por idade, não tem problema, não tem essas divisões, tá? Mas quanto é com tempo de contribuição, tem. Então, para você ser leve, a mulher é 20 anos, o homem já é 25, quanto é a moderada, para a mulher já é 24, para o homem já é 29, e quanto é o leve, para a mulher, então, é 28, não é? E para o homem, a gente sempre fala 3 anos, né? 33, tá? Então, queridos, a pessoa com deficiência, ela tem mais direitos, não é? De diminuir o tempo de contribuição e da idade. Então, para você que tem essa fissão monocular, você já é considerado uma pessoa com deficiência, ok? A outra perguntinha aqui, que a gente ainda tem mais uns minutinhos. Posso receber o auxílio doença e o seguro-desemprego juntos? Não, não pode. Por quê? Porque o seguro-desemprego, ele também é um direito previdenciário, sabia disso? Pois é. É lógico que nós temos ali, né, algumas divisões dentro. Então, o seguro-desemprego, ele é para as pessoas que não estão trabalhando, elas estão desempregadas. Puxa, eu não posso, se você estava recebendo auxílio doença, você não pode ser demitido. Não é? Você tem aquela estabilidade quando você está recebendo benefício. Foi cessado e aí você entrou na justiça. E nesse tempo, eles te demitiram mesmo, aí você deu entrada no seu seguro-desemprego. E você conseguiu na justiça, então, né, o direito ali de receber aquele período, que você estava ainda incapacitado, você não podia ter sido demitido, você não podia, então, ter cessado o seu benefício. Quanto a justiça, ela concede para você o pagamento retroativo,
depois eles vão descontar esse período que você recebeu de seguro-desemprego, ok? Ou você está recebendo o seguro-desemprego, você está ali com uma incapacidade, não adianta você pedir auxílio-doença nesse período, tá? Porque é incomunicável, não pode receber os dois juntos, perfeito? Aqui, ó, o brasileiro que mora no exterior pode contribuir com o INSS? Pode. Eu tenho vários clientes que moram no Japão, nos Estados Unidos, na França, em Portugal. E o brasileiro que está no exterior, ele pode contribuir de forma facultativa, hein? O que é facultativo? Aquele que não está trabalhando aqui. Então, aqui no Brasil, ele não tem vínculo nenhum mais com empresa nenhuma aqui. Então, ele pode muito bem contribuir e aí ele tem os parâmetros do salário mínimo, tá? Então, é sempre 20% daquilo que ele quer contribuir. É 1 salário mínimo, 2, então você tem um código correto e ele vai ter direito aos benefícios como qualquer outro aqui que está no Brasil, tá bom? Quem recebe o LOAS, se morrer, os dependentes recebem pensão por morte? Queridos, não recebem. O LOAS é um benefício assistencial. Então, puxa, eu tenho que, para eu receber o LOAS, eu tenho que ter alguns critérios, que é ou o idoso que tem 65 anos ou acima de 65 e a pessoa com deficiência. No entanto, existe o segundo requisito, que é o fator financeiro. Aquela pessoa, ela tem que estar numa vulnerabilidade ali financeira que ela não consegue mais se sustentar e nem a família não consegue sustentá-lo, não é? Ele não tem esse apoio, então ele tem direito a receber esse benefício assistencial. Nunca contribuí na minha vida, por isso que às vezes você pode falar assim, ué, doutor, estranho, meu vizinho está aposentado e nunca pagou o INSS. Não é aposentado, ele está recebendo esse benefício assistencial de 1 salário mínimo. No entanto, ele pode ser cessado, ele pode ser chamado agora no pente fino, e se a situação financeira dele alterou, ele pode muito bem ser cessado. Ele faleceu, os dependentes não vão receber a pensão por morte e também não tem direito ao 13º, tá? E aí aqui também tá assim, quem aposentou como pessoa com deficiência pode continuar trabalhando? Pode. Tá? Se você é uma pessoa com deficiência, conseguiu já a sua aposentadoria, meus parabéns. E pode continuar na mesma empresa, exercendo a mesma atividade, ou se você era um contribuinte individual, pode continuar trabalhando normalmente. Por quê? Pessoa com deficiência não é pessoa inválida. Somente os benefícios por incapacidade que você não pode continuar trabalhando, porque justamente você está recebendo aquele benefício porque você não consegue trabalhar. Então, se você é aposentado por invalidez, você não pode trabalhar em hipótese alguma, porque além de ser cessado o seu benefício, você vai ter que ainda devolver todos os valores que você recebeu, porque vai ser considerado indevido, ok? Mas se você é uma pessoa com deficiência, trabalhe tranquilamente, como qualquer outra pessoa que se aposentou por tempo de contribuição ou por idade. E já finalizando, meu bem, eu não consigo responder todas, deixo para uma outra oportunidade. A última perguntinha está assim. Recebo auxílio doença há 8 anos. Vai ser contado para a minha aposentadoria? Eu finalizo nossa live de hoje com essa pergunta. Não importa quanto tempo que você está recebendo auxílio doença, é 8 anos, 10 anos, quanto cessa aquele benefício, ou quando você faz uma contagem, você procurou um especialista, ele viu que se você parasse de, começasse a ter uma contribuição só, todo aquele tempo já te dava o direito de uma aposentadoria, então, queridos, você pode muito bem, esse tempo todo de contribuição, de auxílio doença, com uma única contribuição que você fizer do INSS, todo esse tempo é contado. Eu também estava aposentado por invalidez, doutor. E aí? Esse tempo todo de aposentadoria por invalidez, se você é cessado e você faz uma contribuição, todo esse tempo é contabilizado para a sua aposentadoria. Por isso que se você está recebendo auxílio doença há muito tempo, se você recebe aposentadoria por invalidez há muito tempo,
é interessante você fazer um cálculo, não é? No caso do auxílio doença, você pode até posteriormente converter isso em aposentadoria por tempo de contribuição ou de idade, e você vai ter um salário aí tranquilo, né? Sem ficar dependendo aí de pente fino. Agora, a aposentadoria por invalidez, já está até finalizando o nosso tempo, os critérios mudaram, não é? Então, às vezes, você pode até estar recebendo um valor muito bom de aposentadoria por invalidez. Por isso que é importante você consultar um profissional, né? Um especialista em direito previdenciário. Queridos, muito obrigada pela atenção de cada um que entrou, não é? Toda quinta-feira, das 8 às 8h30. Entra lá na doutora Shirley Trato, vocês vão ter a oportunidade de ver outros vídeos, me sigam no canal, não é? E façam perguntas, eu posso estar respondendo a sua. Uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos quinta-feira que vem. Até mais!